havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Jairinho para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 59ª sessão ordinária em 16 de junho de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepânia Cecina, primeiro vice-presidente, e Dr. Jairinho, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Ivani de Mello, Jorge Pereira, Marcelo Piuí, Dr. Jorge Manaia, Jorge Felipe, Aspaza Camargo, Carlos Bolsonaro, Stepânia Cecina, Dr. Eduardo Moura, Clarissa Garotinha, Dilson Pires, João Cabral, Paulo Pinheiro, Rogério Bittar, Elton Babu, Dr. Jairinho, Patrícia Morim, Jorge Braz, Leonel Brizola Neto, Raymond, Vera Lins, Luiz Carlos Ramos, Jorginho da SOS, Claudinho da Academia. Assume a presidência o senhor vereador Stepânia Cecina, primeiro vice-presidente. E ocupa o lugar a secretária convite, a senhora vereadora Vera Lins. Encerra-se a sessão às 17h43. O presidente agradece ao nobre vereador doutor Jairinho. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, demais companheiros, funcionários desta casa. Fico feliz, presidente. Mais um dia de trabalho. Estávamos aqui aguardando ansiosamente a presença dos companheiros e acabamos tendo a oportunidade de trabalharmos mais um dia em prol dos moradores da nossa cidade. O motivo de eu pedir a palavra, presidente, é que sexta-feira agora, dia 19, teremos uma audiência pública fazendo o lançamento da Semana de Prevenção às Drogas. Essa semana nós teremos debates, além dessa audiência pública, estaremos recebendo os jovens durante toda a semana que vem, falando justamente de um tema tão importante, que é a prevenção às drogas. Queria estender esse convite a todos os funcionários, companheiros vereadores, porque acredito que seja de grande importância a participação nessa Casa de Leis e nós precisamos da atuação de todos. Vejo com preocupação hoje, no noticiário, no jornal, quer dizer, estampadas nos jornais, matérias pertinentes às drogas. Vejo de novo o nosso ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, voltando a falar do assunto da descriminalização da maconha. Com todo respeito ao ministro, não estou aqui querendo tirar a liberdade dele expressar o ponto de vista dele, mas vejo que na função de ministro ele tem uma responsabilidade muito grande, principalmente perante os nossos jovens. Eu gostaria que o ministro dedicasse a causa da vida, não só ao verde, que ele, aliás, faz isso muito bem, e sempre dou parabéns, mas na situação em que a gente convive com as drogas diariamente, nós precisamos da participação dos nossos políticos, dizendo sim à vida e não às drogas. Comparar a nossa cidade, comparar o nosso país com as cidades que tem, por exemplo, no caso, ele citou a Holanda, que lá a cocaína, quer dizer, as drogas de uma maneira geral, a maconha, é vendida no supermercado, na farmácia, no botequim da esquina. Eu acho isso uma tristeza, porque, na verdade, nós não podemos comparar o Brasil com a Holanda. Mas o objetivo maior também não é defendermos o mal menor. Nós temos que defender a vida. E, nesse momento, eu peço muito a participação de todos os vereadores dessa casa. Então, o meu convite é para que a audiência pública do dia 19, os vereadores possam participar, assim como os funcionários. Mas, mais do que isso, aproveitar a oportunidade de um engajamento em toda a semana que vem. Nós teremos aqui escolas com os jovens, teremos palestras com médicos, dizendo sim a verdade sobre as drogas. A verdade é essa que está no jornal, que está nos nossos lares, que está no nosso dia a dia. A verdade é que o crack mata,
que a maconha também mata, que a cocaína também mata, que o álcool também mata, que o tabaco também mata. E nós precisamos, sim, encontrarmos aqui apoio nesta casa. A Comissão de Prevenção às Drogas está fazendo um papel de chamar a sociedade para dentro desta casa, para um debate que eu considero de vital importância para que nós possamos colocar essa matéria sempre na ordem do dia. Então, muito obrigado. Gostaria de pedir, de novo, de reiterar o meu convite, não só aos vereadores, como a todos os funcionários. A Comissão de Prevenção às Drogas está à disposição de todo e qualquer cidadão da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa... Será que alguém vai falar pela ordem? Não. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 241 de 2009, da vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora, nos termos do artigo 4º da resolução número 1050, de 7 de dezembro de 2006, a concessão da homenagem do Dia da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Itamar Augusto Cautiero Franco, Itamar Franco. A aprovação desse requerimento exige quórum de maioria absoluta. Vereador, já começaram a votar. Vereador Adilson Pires, mesmo sabendo que Vossa Excelência tinha pedido para fazer o encaminhamento da votação, mas como o painel já começou a votação, 2 vereadores já votaram, vamos solicitar aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes ou nas dependências da Câmara que compareçam ao plenário, pois esse requerimento requer quórum de maioria absoluta. Sistema. Vereador Carlos Eduardo, por favor, o pessoal da computação. Sistema inativo. Voltou a funcionar. Vereadora Luísio Freitas, vereador André Gouveia Vieira, vereador Carlos Bolsonaro, vereadora Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho. O voto de Vossa Excelência ainda não está consignado. Vereador Claudinho da Academia, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, João Cabral,
Vereador Jorge Braz, vereador Jorginho, da SOS. Vereador Paulo Pinheiro. Vereador Reimon. Vereador Roberto Monteiro. Vereador Roberto Monteiro. Vereadora Tereza Berger. Vereadora Luísio Freitas, vereador André Gouveia Vieira, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, vereador Jorge Braz, vereador Jorginho, da SOS, vereador Paulo Pinheiro. A votação, vamos pedir aos senhores vereadores que fiquem atentos, porque houve alguns votos não foram registrados. Vereador Paulo Pinheiro. Vereador Roberto Monteiro. Vereadora Rosa Fernandes. Vereadora Vera Lins. Vereador Reimon. Vereadora Luísio Freitas. Vereador André Gouveia Vieira. Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão. Doutor Eduardo Moura. Doutor Jairinho. Doutor Jorge Manaia, João Cabral, vereador Jorge Braz, vereador Jorginho, da SOS, vereador Roberto Monteiro, vereadora Rosa Fernandes, vereadora Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Tá. Votando 26 senhores vereadores, 26 votos sim, está aprovado o requerimento. Não havendo mais matéria para o prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, queria pedir um minutinho da atenção dos vereadores. Nós fizemos um acordo com relação ao projeto Minha Casa Minha Vida. Esse projeto está na pauta de hoje, não para que nós votemos o projeto hoje, mas ele está na pauta para receber as emendas. Foi o resultado do acordo que nós fizemos naquelas reuniões. Nós tivemos aqui, por 2 vezes, a presença do secretário de Habitação, Jorge Bittar, a presença do secretário de Urbanismo, Sérgio Dias. Tivemos ontem a presença da secretária municipal de Educação, Cláudia Costin, e fizemos um acordo com os vereadores do projeto entrar na pauta para receber as emendas no dia de hoje. Apresentadas as emendas hoje, elas serão publicadas amanhã. Só assim, só a partir de amanhã, poderão receber o parecer das comissões. Então, nós só teremos condições de votar o projeto de novo na semana que vem. Por esse motivo, foi feito o acordo de que as emendas fossem apresentadas no dia de hoje. Uma parte dos vereadores já preparou as emendas
já deu entrada e está resolvido o problema. A vereadora Lucinha, que não está aqui nesse momento no plenário, falou comigo há 10 minutos atrás que ela estava acabando de fazer 2 emendas que ela quer apresentar ao projeto. Então, nós temos como primeiro ponto da pauta justamente um projeto da vereadora Lucinha, que foi vetado pelo prefeito e que estabelece aquele programa do Bolsa Floresta, que já por 3 ou 4 ocasiões se tentou votar, não tem tido quórum por uma manobra regimental legítima. A vereadora está avaliando que vai ter o veto mantido, então ela tem tirado o quórum. Então, eu estou preocupado que a gente, de alguma forma, possa não ter quórum para votar a matéria e nós não conseguirmos garantir o prazo para que ela apresente as emendas. Então, eu estou aqui fazendo uma questão de ordem, pedindo aos vereadores para que a gente possa votar o veto, garantir o prosseguimento da sessão. Os vereadores que ainda não fizeram as emendas e que ainda queiram fazer rapidamente, eu acho que não tem nenhuma dificuldade de se preparar uma emenda. Eu já disse, inclusive, aos vereadores que não há nenhuma dificuldade, inclusive, de assinar a emenda para garantir a apresentação. Não há aí nenhum compromisso de votar a emenda, mas para que seja garantido o direito de apresentar a emenda e nós possamos garantir o prazo para que esse projeto possa ser votado na semana que vem. Já foi dito aqui, é um projeto muito importante para o Rio de Janeiro. Há dinheiro federal disponível, há vários empreendimentos já em planejamento e nós precisamos aprovar esse projeto, ele é muito importante para a cidade. Eu entendo que as emendas que estão sendo apresentadas, algumas delas são emendas importantes, podem ser aprovadas. Então, a minha questão de ordem, senhor presidente, senhores vereadores, é que nós possamos garantir o prosseguimento da sessão para as emendas serem apresentadas e semana que vem nós conseguimos votar o projeto Minha Casa Minha Vida e também o projeto que restabelece os parâmetros urbanísticos para os terrenos do metrô. Foram apresentadas, me parece, 40 emendas. Nós vamos, de comum acordo também, trabalhar um parecer conjunto para garantir que o projeto possa voltar à pauta e tratarmos ele aqui no plenário no momento devido. A vereadora Lucinha está acabando de chegar aqui. Eu estou, de certa forma, pedindo que a gente possa ganhar esse tempo para que ela apresente as emendas dela. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1742 de 2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivos à lei número 2138, de 11 de maio de 1994, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Em votação. Projeto requer, a apreciação do veto requer quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Ben Cardino, Carlo Caiado, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Vera Lins. Senhores vereadores que estão nos seus gabinetes ou nas dependências da Câmara, por favor, compareçam ao plenário, pois estamos apreciando o veto que requer quórum de maioria absoluta.
Temos 39 senhores vereadores presentes na sessão. Vereador Adilson Pires, vereadora Luísio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carminha Jeromim, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Murim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tereza Berger. Senhores vereadores que estão em seus gabinetes, nas dependências da casa, na sala inglesa, na sala vereador Francisco Milani e adjacências da Câmara dos Vereadores, por favor, compareçam ao plenário, pois a apreciação requer quórum de maioria absoluta. No entorno, como diz o vereador Jorge Pereira, por favor, compareçam ao plenário. Temos registrado a presença de 39 senhores vereadores, até agora contamos com voto de 13 vereadores. Senhores vereadores, a presidência vai fazer mais uma chamada dos senhores vereadores, porque até o momento nós estamos com 15 vereadores votando, não atingimos ainda o número de 17 para que a sessão possa continuar. Vereadora Luísio Freitas, vereador André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, vereador Ben Cardino, vereador Carlos Caiado, Carminha Jeromim, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Braz, vereador Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Patrícia Murim, vereador Paulo Pinheiro, professor Washington, Tereza Berger, a presidência vai encerrar a votação. Votando 17 senhores vereadores. Sim, 7, não 10. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Passamos, seguimos na ordem do dia. Em tramitação especial... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rogério Bittar. O próximo projeto, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é relacionado a uma matéria, um assunto que já há algum tempo eu venho falando aqui nessa casa
na tribuna e aqui nesse microfone. Ele trata sobre a questão das consolidações dos projetos de leis relacionados a uma mesma matéria. A consolidação nada mais é do que reunir em uma só lei todas as matérias, todos os projetos, todas as leis relacionadas ao mesmo assunto. Ou seja, no próximo projeto que vai ser, se Deus quiser, aprovado nessa casa, ele trata sobre a questão das datas comemorativas, feriados, eventos da cidade do Rio de Janeiro. O que fiz foi simplesmente o seguinte: reunir em um único diploma legal todas as leis relacionadas à data comemorativa, eventos e feriados da cidade. Existiam aproximadamente mais de 300 leis relacionadas a esse assunto. E aí nós reunimos em uma só lei, consolidando essa matéria e aproveitando o momento da consolidação, nós também fazemos duas questões. A gente revoga as leis que são inconstitucionais, que têm aquele vício de se colocar o autorizativo, e revoga por consolidação, ou seja, revoga por consolidação as demais leis. Então, não deixa de prestigiar os autores iniciais, porque uma vez consolidada, todos os vereadores que estão assinando, são autores da lei consolidada e não da lei que deu origem à consolidação. Então, nesse sentido, senhor vereador, eu penso, para que todos os vereadores prestem muito bem atenção, minha intenção é que nós possamos aprovar agora em primeira discussão e no mês de julho nós possamos trabalhar na melhoria do projeto. Existem ainda alguns pontos que podem ser melhorados e aí vamos aproveitar o recesso para melhorar esse projeto e votar em segunda discussão após o recesso. Então, nesse sentido, eu encaminho a votação positivamente na aprovação, porque efetivamente nós vamos, aí sim, instituir o calendário oficial da cidade. Em tramitação ordinária, em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 167/2009, de autoria dos senhores vereadores Rogério Bittar, Adilson Pires, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Eliomar Coelho, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Ezio Ferraz, Stepânia CC e Tereza Berger, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro e institui o calendário de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro. Não há orador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Solicitada a verificação nominal pelo vereador Jorge Pereira. Terminais liberados. Senhores vereadores Adilson Pires, Aloísio Freitas, André Gouveia Vieira e Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington,
Rosa Fernandes, Tereza Berger, senhores vereadores que estão nas dependências da casa, em seus gabinetes, por favor, compareçam ao plenário. Foi solicitada a verificação nominal. Apesar da matéria ser por maioria simples, a solicitação nominal. Temos 24 senhores vereadores votando, um total de 40 vereadores presentes. A presidência vai encerrar a votação. Vereador Dr. Carlos Eduardo, vereador Aspásia Camargo, vereador Cristiano Girão, vereadora Lucinha, a presidência vai encerrar a verificação. Votando 29 senhores vereadores, 29 vereadores votando, um impedimento, impedido um. O projeto está aprovado, votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 1552 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que tomba por interesse histórico e cultural e estabelece procedimentos para definição ou alteração de uso dos imóveis situados na Avenida João Luiz Alves, número 1314, a Amurada da Urca, a ponte na Avenida Portugal e o quadrado da Urca, e cria área de proteção do seu entorno no bairro da Urca. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Em votação. A presidência vai refazer a fala. Vamos retornar ao veto total aposto, a votação do veto pelo projeto aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 1742 de 2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivos à lei número 2138 de 11 de maio de 94, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Requer quórum de maioria absoluta. Em votação. Senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Murim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger e Vera Lins.
Vereadora Lilian Sá, poderia registrar a presença de Vossa Excelência no painel? Vereador Aloysio Freitas, André Gouveia, Aspásia Camargo, Carlos Caiado. Carminha Jerominho. Vereador Esquim Brazão. Vereadora Clarissa Garotinho. Vereadora Clarissa Garotinho. Vereador Claudinho da Academia. Vereador Claudinho da Academia. Vereador Cristiano Girão. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral. Vereador Jorge Pereira. Vereadora Lilian Sá. Professor Washington. Raymond. Tereza Berger. Rosa Fernandes. Vereadora Clarissa Garotinho. O voto de Vossa Excelência não está computado. Vereador Raymond. Vereador Aloysio Freitas. André Gouveia. Vereador Bencardino. Vereador Carlos Caiado. Carminha Jerominho. Chiquinho Brazão. Claudinho da Academia. Cristiano Girão. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Jairinho. Dr. Jorge Manaia. Eider Dantas, João Cabral, vereadora Lilian Sá. Os vereadores presentes no plenário, obrigatoriamente, devem votar. Senhores vereadores, compareçam ao plenário. Temos a presença de 42 senhores vereadores, com um total de 23 votos. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 23 senhores vereadores, 11 sim, 12 não. Não há quórum para deliberar, a matéria voltará em votação. A presidência anuncia, com muita alegria, a presença do delegado Dr. Milton Ruati, pai dos nossos queridos, o vereador Elton e Jorge Babu. Muito bem-vindo. A presidência também comunica que a ausência do nosso querido presidente vereador Jorge Felipe se deve que ele está fazendo exames de rotina, cuidando da sua saúde. Por isso não está aqui, mas amanhã estará aqui presidindo a sessão.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei 1552 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho. Pela ordem. Que tomba por interesse histórico e cultural e estabelece procedimentos para definição ou alteração de uso dos imóveis situados na Avenida João Luiz Alves, número 1314, a Murada da Urca, a ponte da Avenida Portugal, o quadrado da Urca, e cria área de proteção de seu entorno no bairro da Urca. Pela ordem... Está em votação. É sobre o projeto, Vossa Excelência, quer falar? Não, não, pode continuar, então. Então, ao final da votação, senhor. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Lembramos aos senhores vereadores que, por 2 vezes, não tivemos quórum para deliberar e que, se o mesmo ocorrer com esse projeto, a sessão não poderá ter prosseguimento. Aqueles que estejam interessados no prosseguimento da sessão, compareçam ao plenário. A presidência vai encerrar, depois do importantíssimo voto da vereadora Patrícia Amorim, Carminha Jerominho, para o Gáudio do vereador Eliomar Coelho. Agora a presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação, votando 30 senhores vereadores, 30 sim. Projeto está aprovado. Pela ordem, presidente. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Primeiro, pela ordem, vereador Elton Babu. Comunicado de líder. Não estando presente no plenário, para comunicação de liderança, vereador Leonel Brizola Neto. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, vereadores. Na verdade, o que me traz aqui é que hoje se comemora 30 anos da Carta de Lisboa, na qual vamos realizar uma solenidade em homenagem a essa tão importante data, que é, na verdade, um encontro em Lisboa dos trabalhistas brasileiros que estavam no Brasil e os trabalhistas que estavam no exílio, Eliomar. Como você bem sabe, ali se traçava políticas públicas. Estavam vivendo um período com praticamente o término da ditadura militar, mas ainda anos de chumbo duro, não é, presidente? Então, a Carta de Lisboa reuniu inúmeras pessoas de vários recantos, tanto do país, como aqueles brasileiros que se encontravam no exílio. Não era um documento comum, um documento que se encontra hoje, por aí, no dia a dia de alguns partidos, que não trazem compromissos verdadeiros com a política de desenvolvimento para a população do Brasil. Era uma denúncia que tinha na Carta de Lisboa, trazida desde Getúlio Vargas,
combinada com João Goulart, que era principalmente a drenagem nacional dos recursos naturais do país ao exterior, assim como a superexploração do trabalho do povo brasileiro. Era principalmente para confrontar e lutar contra a tirania da ditadura militar que se instalou por 20 anos no nosso país. Para vocês terem uma ideia, naquela época, em 1964, presidente, o Brasil tinha uma dívida pública, uma dívida externa, perdão, de 2 bilhões de dólares. Ao final da ditadura, deixou com um grande presente de 79 bilhões de dólares de dívida externa. Então, essa carta era o ponto de encontro dos trabalhistas que culminou com a retomada da democracia do nosso país. A luta daqueles companheiros que entregaram sua vida na luta pela liberdade, na democracia do país, os exilados, que sequer poderiam retornar à sua pátria. Esse era um grande encontro. Então, eu queria convidar todos os vereadores hoje, às 6 horas e 30 minutos da tarde, faremos a solenidade para lembrarmos desse encontro e, principalmente, também homenagear e lembrarmos esses 3 heróis do povo brasileiro, Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Muito obrigado, presidente. A presidência vai retornar a votação do veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1742 de 2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivos à lei número 2138 de 11 de maio de 1994 para inclusão no programa Bolsa Floresta. A presidência também lembra os senhores vereadores presentes nos seus gabinetes, nas dependências da Casa e no plenário, que esse mesmo veto, por 2 vezes, não conseguiu quórum para ser votado e que, se a mesma situação se repetir, a sessão será encerrada. Em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia, Aspásia Camargo, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tio Carlos. Senhores vereadores Adilson Pires, professor Washington, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berger, vereador Marcelo Piuí. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 16 senhores vereadores, 8 sim, 8 não. Não há quórum para deliberar a matéria e nem para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência
lembra que ocorrerá hoje às 18h30, comemoração dos 30 anos da existência da Carta de Lisboa, requerimento do vereador Leonel Brizola Neto. Antes de encerrar, a presidência também convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Eu nem abri, pô.